Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou passando aqui rapidinho para fazermos mais uma breve transmissão. Iremos dar continuidade à refutação da heresia unicista. Então, para que vocês possam entender, há uma diferença muito grande, do unicismo para o trinitarianismo, certo? Então veja bem, o unicismo é uma crença herética que a igreja cristã condenou ali nos primeiros séculos do cristianismo, ali no terceiro século. Veja, então, o unicismo crê que existe uma só pessoa em Deus, certo? O Pai, que se manifestou de diferentes modos, na criação como Pai, na encarnação como Filho e na era da igreja como Espírito Santo. Então, por conta disso, essa ideia também foi chamada, de modalismo, que diz respeito à manifestação do Pai em diferentes modos. Então, essa heresia, ela também foi chamada de patripacionismo. Por quê? Porque acredita que foi o Pai que sofreu e morreu na cruz, certo? Então, essa é uma heresia que a igreja condenou ali nos primeiros séculos do cristianismo como sendo herética, porque contraria realmente toda a ortodoxia, aquilo que a igreja cristã, de modo geral, ensinou ao longo dos séculos. Então não podemos aceitar essa heresia. E muitos de nossos irmãos, às vezes, confundem o trinitarianismo com o unicismo, certo? Então veja bem, essa heresia unicista, ela foi chamada também de sabelianismo. Por quê? Porque ela foi defendida por um bispo da igreja chamado Sabélio. Esse bispo defendeu essa heresia e, no entanto, ele foi excomungado e condenado, certo? Pela igreja cristã. Então, muito bem. Então, veja bem, amados irmãos e irmãs, para vocês saberem a diferença do unicismo para o trinitarianismo. O trinitarianismo é a crença que professa três pessoas distintas em um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, um só Deus na mesma natureza, na mesma essência, na mesma substância. Porém, o Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é nem o Pai e nem o Filho. Mas tudo que um é, o outro também é. Tudo que um faz, o outro também faz. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, há um só Deus. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. No entanto, não há três senhores, há um só Senhor. Tudo que um é, o outro também é. Tudo que um faz, o outro também faz. Certo? Para que vocês possam entender. Às vezes, algumas pessoas podem dizer: ah, pastor, mas isso é muito complexo. Como é que nós podemos compreender? Bem, gente, a nossa mente limitada muitas vezes não conseguem compreender essas questões, porque na verdade nós não podemos compreender quem Deus é na sua essência, mas a partir daquilo que nos foi revelado na sua palavra, na Sagrada Escritura. E nós vemos claramente, na Sagrada Escritura, a relação das três pessoas divinas interagindo. Certo? Por exemplo, nós vemos na criação: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ou seja, Deus falando ali no plural. Quando ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava conversando com quem? Os unicistas dizem que era com os anjos, mas não era com os anjos, porque os anjos não são criadores. É obviamente que o Pai estava falando com o Filho e com o Espírito Santo. Ele diz: desçamos e confundamos suas línguas, lá na Torre de Babel, por exemplo. Eis que o homem se tornou como um de nós. E nós encontramos em várias passagens Deus falando de modo plural, certo? Para que vocês possam entender aí. E no Novo Testamento nós vemos isso claramente, a relação das três pessoas divinas. No batismo de Jesus, por exemplo, que o Pai fala do céu, o Espírito vem sobre o Filho, O Pai diz: esse é meu Filho amado, em que me comprazo, Então veja muito bem. Na saudação apostólica, que Paulo fala, lá em 2 Coríntios 13, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo.
Então nós encontramos em várias passagens, certo? A relação das três pessoas divinas, né? Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7, também diz que há três os que testificam no céu. Está escrito que há três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um, certo? Então, de maneira clara. Então, não existe na Bíblia a palavra trindade, certo? Não existe na Bíblia a palavra trindade, mas existe a ideia, existe o conceito. Assim como na própria Bíblia, não existe a palavra Bíblia. Na Bíblia não existe a palavra onisciente, onipresente, onipotente. No entanto, Deus é onisciente, onipresente e onipotente, certo? Então, o fato da palavra não existir não quer dizer que seja falsa, porque existe a ideia, existe o conceito, certo, amados irmãos? Então é justamente isso. Então nós temos que ter cuidado com as heresias, devemos sempre procurar conhecer com profundidade aquilo que nós acreditamos, para estarmos sempre preparados para responder com mansidão a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós, certo, amados irmãos? Então que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.